Em um mundo cada vez mais conectado, o direito precisa evoluir para incorporar os desafios e possibilidades da comunicação em rede. Estamos falando do direito digital, uma releitura do direito tradicional frente aos impactos da internet na sociedade. Mas afinal, o que é e quais são os desafios do direito digital? Quem responde é o juiz do trabalho Alexandre Piovesan. Seja bem-vindo à Hora Extra, doutor Alexandre. Obrigado pelo convite, Lídia. Bom, conforme a tecnologia avança, surgem novos questionamentos éticos e problemas que precisam ser resolvidos nas esferas legislativa e judiciária. Esse é o papel do direito digital? O que é o direito digital? Bem, veja, Lídia, o direito, apesar de ser uma ciência humana, uma ciência empírica, ele cada vez mais flerta com outras ciências. Nós temos, por exemplo, o Instituto da Jurimetria, que é a aplicação da matemática ao direito, que começou na Universidade de São Paulo alguns anos atrás. E hoje nós temos uma necessidade também de adaptação, por exemplo, do direito com a tecnologia. O que seria o direito digital? Seria a aplicação da ideia da internet das coisas, ou seja, o mundo disruptivo em que tudo está interligado, dentro da ciência jurídica. Doutor Alexandre, e o Poder Judiciário está preparado para resolver os problemas atuais e futuros das relações da tecnologia com o direito? Veja, Lídia, existe uma necessidade de adaptação e, consequentemente, não há como falar o contrário, o novo assusta. Mas o Poder Judiciário tem, a meu ver, lidado bem com a tecnologia. Veja, quando surgiu o WhatsApp, nós começamos a ter intimações via WhatsApp, Temos o processo judicial eletrônico. Temos no Supremo Tribunal Federal uma inteligência artificial, que é o robô Vitor, que filtra ou faz mapeamento de processos relacionados a temas de repercussão geral. E hoje nós temos um novo desafio, com a pandemia, das audiências telepresenciais. E por que não começar a utilizar as técnicas de direito digital também na instrução do processo, não só na realização do ato? Exatamente essa pergunta que eu faria. É possível utilizar a tecnologia disponível na instrução de processos? Lídia, eu vou te dar a resposta com base em argumentos históricos. Em 1940 começa a surgir, nos Estados Unidos, com o FBI, a técnica de mineração de dados. O que era essa técnica de mineração de dados? O FBI, investigando ou tentando traçar estratégias bélicas, estratégias sociais, estratégias políticas, econômicas frente à Segunda Guerra Mundial, começou a fazer mapeamento e levantamento de dados abertos, publicados tanto na Alemanha como nos demais países da Europa ou no Japão, de modo a partir daí, criar essas estratégias que eu comentei. E hoje esse contexto se insere na ideia de Open Source Intelligence. O que é isso? Utilização de dados abertos para que, a partir desses dados abertos, lógico, o profissional do direito possa ter um auxílio no curso da instrução dos processos ou na atividade probatória, que é, de fato, o coração do processo. E essa utilização de dados abertos não viola a proteção de dados? Nós temos uma Lei Geral de Proteção de Dados que entrou em vigor recentemente. Lídia, veja só como isso é curioso. Nós temos doutrinadores, filósofos atuais da psicopolítica que dizem que a proteção de dados já nasceu obsoleta. Por que ela já nasceu obsoleta? E, óbvio, sem prejuízo à necessidade de proteção dos dados, como eu até tive a oportunidade de conversar aqui na Hora Extra em outro momento. Mas ele fala que ela é obsoleta desde a criação, porque hoje em dia as pessoas concordam ou elas publicam, elas expõem a sua própria vida sem que haja uma coação direta ou indireta de qualquer rede ou de qualquer aplicativo nesse sentido. Então, a resposta é, se a pessoa publica o dado, nós trabalhamos com o material publicado voluntariamente por aquela pessoa. Por isso que o nome é Open Source Intelligence, utilização dos dados abertos. Doutor Alexandre, você poderia citar exemplos práticos de aplicação do direito digital? Sim. Vamos lá, Lídia, eu vou voltar ao início da entrevista quando eu disse mineração de dados. Qual é a finalidade da mineração de dados? É delimitar padrões, fixar padrões de modo que a partir desses padrões, utilizando isso no processo, o juiz possa firmar sua convicção sobre determinada situação. Primeiro exemplo que eu vou te dar de utilização do direito digital. Tivemos um caso paradigmático na Bahia,
alguns anos atrás, logo após o advento do novo CPC, em que uma empregada doméstica não conseguia receber seus créditos alimentares da empregadora. E ela trabalhava numa casa que era uma casa grande, a família vivia em uma situação de verdadeira opulência, mas quando o juiz investigava o patrimônio, ele não conseguia encontrar valores suficientes para saldar o crédito daquela trabalhadora. O que o advogado dela fez? Acessou o Instagram da família e viu que frequentemente a família viajava para o exterior e postava fotos viajando no exterior. A pergunta é, quem viaja para o exterior tem condições de pagar uma verba rescisória ou quaisquer verbas trabalhistas da empregada doméstica? Por óbvio que sim. Com base no 139.4 do CPC, que é aquele artigo que fala que ao juiz é lícito utilizar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e subrogatórias para assegurar o cumprimento da decisão, ele pediu ao magistrado não bloqueio de conta, não penhora de qualquer bem. Ele pediu simplesmente que fosse retido o passaporte dos integrantes dessa família. O que o magistrado fez? Deferiu, reteve o passaporte do pai de família, da mãe de família, de modo que, quando eles foram viajar, tiveram o passaporte retido junto à Polícia Federal e aí sim saldaram ou creditaram o valor em conta para essa trabalhadora. Veja, utilização do direito digital. Agora podemos utilizar do outro lado também. Empregador, quando pega postagens do empregado no Facebook, no Instagram, falando mal da empresa, por exemplo. Essa é uma prova robusta, até com base no princípio da conexão, e o juiz pode, por óbvio, se valer dessa prova para julgar uma questão relacionada à justa causa, por exemplo. E no caso pode ser útil, então, para ambos os lados. Sim, pode ser útil para ambos os lados. E eu acho que aqui a gente precisa extrair um tirocínio do operador do direito para ele avaliar de que modo ele pode utilizar esses dados dentro de um processo. Eu vou dar uma dica aqui. Hoje em dia é muito comum nós utilizarmos aqueles relógios que marcam frequência ou que marcam localização. Eu já fiquei sabendo de casos, por exemplo, em que, casos criminais, não casos trabalhistas, em que houve acusação de estupro de uma mulher contra um homem e pela frequência cardíaca dela no dia em que ela alegou que foi estuprada, verificou-se que houve aí uma linearidade, o que não pode, a partir desse argumento, pressupor que houve estupro. Por que não utilizar esse argumento, por exemplo, num caso de empregado que dorme em serviço ou no caso de um empregado que alega fadiga excessiva ou excesso de tarefas delimitadas pelo empregador, de modo que ele, então, pode rescindir o contrato dele de maneira indireta. E mais do que isso, temos outros argumentos também, outras ferramentas também. A principal delas, a meu ver, é a geolocalização. O que é geolocalização? É a possibilidade de se saber onde o trabalhador estava, quando estava e que hora estava. E aí eu quero fazer uma brincadeira com você e uma brincadeira com o telespectador que está em casa também. Você pode, Lídia, por gentileza, pegar seu celular? Sim, tá aqui. Veja como isso é interessante. Eu tenho um iPhone, vejo que você tem um iPhone também. A gente vai clicar em Ajustes. Estão clicando aí também? Todo mundo clicando em Ajustes, depois Privacidade. Depois de Privacidade, Serviços de localização. Depois de Serviços de localização, Serviços do sistema. Tá lá embaixo, né? Isso. E depois lá embaixo também, locais importantes. Vai fazer o Face ID. Aqui aparece um histórico de vários locais que a gente foi ou que a gente costuma ir. Ele, inclusive, repete dentro de um mesmo setor os locais que a gente frequenta mais. Vamos clicar em um desses aí. A gente clica, abre a quantidade de locais que a gente foi naquele setor ou naquela localidade e a partir do momento que a gente escolhe um desses, aparece aí a localização desse lugar, o dia que a gente foi, a hora que a gente chegou e a hora que a gente saiu. Nossa! Então a minha pergunta é, ou na verdade a reflexão que eu sugiro ao nosso telespectador, que em sua maioria é um telespectador estudioso do direito. Se a doutrina já dizia antigamente que a prova testemunhal era a prostituta das provas e não a rainha das provas, justamente pela fragilidade do depoimento,
Por que, por exemplo, utilizar uma prova testemunhal para instruir questões relacionadas à jornada de trabalho, trabalhador externo, acidente em percurso, de modo que, pelo aplicativo ou pelo próprio celular, nós podemos ter acesso a isso. E vou até além. O empregador, por exemplo, que mantém e-mail funcional dos seus empregados, ele pode ter acesso a esse e-mail funcional, tanto que a jurisprudência do TST já se manifestou nesse sentido. E ele pode, muito bem, alertar os trabalhadores de que a configuração daquele e-mail permite a ele, empregador, ter acesso aos locais em que o empregado foi ou os locais em que o empregado está prestando serviço, trabalhando, enfim. E a questão, não haveria uma violação à intimidade por se utilizar esses dados? Ou ele está concordando? Sim, veja, Lídia, existe um primeiro pressuposto que a gente tem que analisar. Não se trata aqui de interceptação telefônica, que é aquela autorizada pelo juízo criminal com base na Lei 9296. Né? Não é uma escuta telefônica. Não é uma quebra de sigilo telefônico com base na Constituição Federal. Por quê? E isso o juiz do trabalho pode determinar, porque nós não temos acesso ao registro de ligações de quem está usando o aparelho, de quem está usando o telefone. E aí a gente parte para um segundo ponto, que é o ponto da boa-fé processual. As partes não têm com o novo CPC, que trouxe a ideia de processo constitucional, de iluminismo processual, formalismo valorativo, de modo que, lá nos princípios fundamentais, do artigo 1º a 12, um dos artigos fala em dever de lealdade e transparência na relação processual. Isso quer dizer o quê? Que o dever de lealdade e transparência pressupõe uma relação processual rígida. O que é uma relação processual rígida? É uma relação processual em que os fatos devem ser averiguados de modo a se alcançar a verdade real deles, o que realmente aconteceu naquela situação. E nós temos aqui uma ferramenta muito importante que pode nos auxiliar nesse sentido. Veja, estamos falando aqui de dados abertos, como eu falei lá no início da entrevista. Dados que qualquer pessoa pode ter acesso. Dados que o empregador pode ter acesso, tendo e-mail funcional, configurando esse e-mail funcional para saber de onde o trabalhador está trabalhando, dados que o trabalhador pega e posta nas redes sociais, dados que o empregador posta nas redes sociais. Então, qual é a quebra de sigilo aí? Se existe uma concordância, até um ato voluntário de publicar esses dados, por que não o juiz, que é membro do Poder Judiciário, que tem o dever de resguardar a rigidez do processo, a dignidade da justiça, não pode utilizar esses argumentos para decidir? Ou seja, usar esses dados para um bem maior a solução dos processos, né? Exatamente, para um bem maior a solução dos processos. Tanto que isso já é visto pelo CNJ, a necessidade de aproximação do direito com a tecnologia já é vista como uma frente do Conselho Nacional de Justiça. O ministro Fux, já divulgou aí uma plataforma digital única do Poder Judiciário e certamente o CNJ vai trabalhar em cima disso. Mas, analisando toda essa questão à luz da Constituição, a Constituição não determina que devemos agir em prol do desenvolvimento nacional? Isso é desenvolvimento. Tecnologia é necessariamente desenvolvimento. E mais do que isso, é acesso à justiça. Bom, diante de tudo que a gente conversou, uma palavra sobre o futuro do direito digital. Olha, o futuro do direito digital é adaptação. Eu vou terminar com um estudo de recursos humanos aqui. Antigamente as empresas contratavam com base no coeficiente de inteligência, o QI. Posteriormente elas passaram a contratar empregados com base no coeficiente emocional, o QE. Surge agora um terceiro coeficiente, que é o coeficiente de adaptação, o QA. Se existe isso no mercado de trabalho e se a tecnologia é tão disruptiva a ponto de nos jogar a passos largos para o futuro, há uma necessidade de nossa parte de nos adaptarmos frente a essas novas mudanças. Então temos aí a capacidade de adaptação como uma grande qualidade do trabalhador do futuro. Exatamente. Muito obrigada pela entrevista, doutor Alexandre. Eu que agradeço, Lídia, sempre uma alegria estar aqui e sempre à disposição. Bom, o Hora Extra fica por aqui. Hoje nós conversamos sobre o direito digital com o juiz do trabalho Alexandre Piovesan. Obrigada por sua atenção. Não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelo portal, pelas redes sociais e pela rádio web. Até a próxima semana.